Nós estamos estudando o livro de Gênesis, uma introdução, foi dada uma introdução com várias informações sobre a origem do universo, as teorias, da origem do universo, da origem da vida, por que nós devemos crer num Deus Criador, e também fizemos um comparativo entre Gênesis e Apocalipse. Agora vamos estudar o livro propriamente dito, no primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Gênesis foi um livro, alguns colocam, escrito no ano 1000 a.C. Eu não acredito nisso, porque 1000 anos antes de Cristo, os Salmos foram escritos. Davi escreveu. Esse é um livro escrito há 3000 anos antes de Cristo, na época de Moisés. Alguns dizem, mas não havia escrita. Sim, eles tinham formas de escrever, inclusive você vai encontrar no Pentateuco. O Pentateuco fala dos 5 primeiros livros da Bíblia. Deus falando para Moisés, escreve. Então nós já tínhamos ali desde a época de Moisés a escrita. E como nós sabemos, o livro de Gênesis e os outros 4 livros do Pentateuco foram escritos por Moisés. Então Deus certamente teve que revelar para Moisés aquilo que aconteceu, porque nenhum de nós estava na criação. Moisés não estava lá. Então ele teve que receber do Senhor, e o Senhor falou para ele, foi assim que aconteceu. E ele escreve a revelação de Deus. Então hoje nós vamos estudar como tema, um tema bem... deveria ser esse tema mesmo, a obra da criação. A obra da criação é o nosso tema de Gênesis capítulo 1. Nós vemos nessa obra a criação dos céus e da terra. Nós vemos nessa obra a criação da vegetação, dos corpos celestes e dos animais, e vemos também a criação do homem e da mulher. Então é isso que Deus criou, e é relatado no capítulo 1. Criação dos céus e da terra, criação dos corpos celestes e dos animais, e a criação do homem e da mulher. Vamos ver então a criação dos céus e da terra e muitas coisas que existem neles. Versículo 1. Alguém pode ler? No princípio, Deus criou os céus e a terra. É um grande privilégio. Para mim é uma grande alegria falar da criação, estar numa igreja com pessoas que ainda creem na Bíblia. Eu estava conversando com uma irmã agora, uma mãe, falando que o filho tem ouvido outras coisas e infelizmente está dando atenção para essas coisas que professores têm falado, professores que não amam a Deus, professores que não creem em Deus e não creem na palavra de Deus. Então eles creem nas várias teorias de origem do universo e origem da vida, e parece que uma pessoa que crê ainda que Deus criou os céus e a terra é uma pessoa com falta de inteligência, é uma pessoa ridicularizada pelas pessoas inteligentes desse mundo. Mas eu prefiro ficar assim. No princípio criou Deus os céus e a terra, porque eu vou ter que prestar contas para esse Deus, não para esses professores. Eu não vou ter que prestar conta para aqueles que se chamam cientistas, que são muito inteligentes, porque a palavra do Senhor diz que eu posso fazer o que eu quiser na vida. Eclesiastes fala isso, jovem, e para todos nós, pode fazer o que você quiser, pense em algo que você quiser fazer, coisas boas ou coisas ruins, tanto faz, pode fazer, mas você tem que lembrar do quê? Que você vai ter que prestar contas. A quem? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. É ao Criador que nós temos que prestar contas. Versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo,
e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Nós não cremos nisso, mas eu vou falar que algumas pessoas creem, então eu vou dizer. Alguns que ensinam a Bíblia, tá? Que há um intervalo entre Gênesis 1 e Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, chamado de teoria do salto. São os saltistas, a teoria do intervalo. O que eles ensinam? Eles ensinam que Deus criou todas as coisas, aí teve aquela insubordinação de Lúcifer no céu e Deus expulsou Lúcifer, e Lúcifer caiu na terra. E quando ele cai na terra, há uma destruição da terra, de todas as coisas que havia na terra. E a terra ficou um caos. Por isso, então, eles dizem, a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Então, esse era um caos criado pela queda de Lúcifer na terra. Então, eles falam que vários animais que existiam antes, pré-históricos, dinossauros e outras coisas, nós não vemos mais hoje porque fazia parte da primeira criação. Aí houve essa destruição e Deus resolve criar de novo, fazer a terra de novo, restabelecer a terra que ficou em caos. Por que pastores, pregadores, pessoas, comentaristas da Bíblia acreditam nisso? O que aconteceu foi que os crentes começaram a entrar no mundo científico. E no mundo científico, se você falar que a Terra tem 6.000 anos, eles vão dizer que você está louco. A Terra tem pelo menos 14 bilhões de anos. Então esses crentes que criam na Bíblia, eles também queriam manter a sua fama como cientista, porque eles iam escrever nas revistas científicas, então eles precisavam do apoio da comunidade científica. Então, para não ficar muito distoante com eles acreditavam no mesmo que os cientistas falam, que a Terra veio de bilhões e bilhões de anos. Então eles começaram a tentar convencer os crentes nas igrejas de que a Terra não é nova. Isso acontece conosco hoje. Nós não somos cientistas, mas quando a gente anda muito com o mundo, e quando a gente anda muito com as pessoas que nós achamos importantes e que talvez dependemos delas para os nossos negócios, comércios, nós começamos a fazer um certo tipo de aliança com o mundo. E a gente começa a concordar com alguns princípios do mundo. E aí a nossa crença vai mudando e aí a gente tem que mudar a Bíblia também. Então é por isso que acontecem essas coisas. Eu queria falar isso porque existe esse pensamento, tá bom? Mas nós cremos, bom, pelo menos eu creio assim, que a Terra é nova. A Terra tem 6.000 a 10.000 anos no máximo. E pelas genealogias nós vemos isso, pelo tempo, das genealogias. E a terra então era ali sem forma e vazia. Alguém me perguntou uma vez, mas como é que tinha água? É porque a Bíblia não fala assim, Deus criou as águas. Não, só fala, Deus criou os céus e a terra. Só isso. Então já está envolvido aí a terra, parte seca, e a água. Tá bom? Então, quando Deus fez os céus e a terra, é por isso que já existe a água, certo? Ele já tinha criado a água quando ele cria os céus e a terra. Ele apenas vai fazer separação da água e da terra. Versículo 3. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Isso é importante porque Deus não usou um processo longo para fazer as coisas, mas Ele simplesmente falava e as coisas que Ele mandava existir, existiam. Não precisava desenvolver, evoluir e passar de uma cadeia para outra, não, nada disso. Haja luz e houve luz. Bem simples, para ler, né? Mas
Deus, com o poder dele, ele fez apenas com a sua palavra. Terra e céus vieram a existir pela sua palavra. Então você tem 4 livros na Bíblia, todos eles no primeiro capítulo, que falam da criação. Quais são? Gênesis 1, João 1, Colossenses 1 e Hebreus 1. São esses 4 livros, capítulo 1, que falam da criação de todas as coisas. Inclusive, em Colossenses fala que Jesus estava criando. Ele é o primogênito de toda a criação. E ali estava o Espírito pairando sobre as águas, o Espírito Santo, esperando a ordem de Deus para o que ele vai fazer, o que ele vai organizar. Então nós temos a Trindade na criação. No princípio, Deus. Quando fala Deus, em hebraico é uma palavra que é Elohim, ou Elohim, que quer dizer Deus plural. Agora, ele diz que só há um Deus. Como é que Deus plural? Porque ele subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Versículo 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Interessante, pessoas que pintam um quadro, montam algum objeto, consertam algum objeto, elas olham lá, ficou jóia, ficou bom. Então é claro que Deus não precisa da luz, mas Deus faz a luz e ele vê, vai ser muito bom. Para o que vem adiante, a luz vai ser muito boa. Então Deus fez a luz e achou muito bom. E aí ele fez separação entre luz e trevas. E onde estão as trevas? No versículo 2. Havia trevas sobre a face do abismo. Então já havia as trevas quando Deus criou os céus e a terra. Meus irmãos, eu creio que na criação Deus criou as trevas. Hoje para nós a gente fala, trevas nada mais são do que a ausência da luz. Não, mas você não tem a luz e aí você vê as trevas porque Deus fez as trevas também. Senão você não teria nada. Mas Deus fez as trevas e agora ele faz separação entre as duas coisas que ele fez. Separação entre a luz e as trevas. Pois não. Parece também que há uma intensidade das trevas, né? Que quando fala lá no Egito, parece que aquela intensidade das trevas era maior do que em outros lugares. Sim. Lá dizia que eram trevas palpáveis. Dava quase que para pegar na mão. Uma impressão, né? Aquelas trevas, isso mesmo. Versículo 5. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã e o dia primeiro. Então Deus fez e chamou. Não tinha ninguém para colocar nome nas coisas, então ele foi colocando nome nas coisas e depois falou para Adão, e aí chegou até nós, certamente traduzidas, né, as palavras, mas Deus quis chamar de dia, o dia, a luz, né, e as trevas, noite. Notem aqui que Deus usa aquele método que ele usaria para os hebreus de contagem do dia. Houve tarde e manhã. Nós falamos sempre manhã e tarde, mas aqui ele fala tarde e manhã, primeiro dia, porque para os judeus eles começam a contar assim o dia. 6 horas da tarde, então 6 e 1 começa o outro dia, né? Que é normalmente quando, em lugares normais do nosso, como é que chama a linha mesmo? Meridiano, né? Normalmente é assim que funciona. Agora quando são nos polos é diferente. Quando dá 6 horas da tarde começa a escurecer, em situação normal. Então já é a noite, né? 6 horas da tarde. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Deus usa a palavra dia, Yom, que é Y-O-M. Isso é muito importante porque
todas as vezes que Deus quer falar de dia de 24 horas na Bíblia, Ele usa essa palavra. E quando Ele fala de 6 dias trabalharás, 6 yom, ou seja, 6 dias, do jeito que Ele está usando aqui, a mesma palavra. Isso é muito importante porque os nossos jovens estão aprendendo nas escolas, né? Que o mundo teve bilhões de anos, e alguns crentes ficam ensinando que esse dia não era um dia de 24 horas, era um dia de milhões de anos, bilhões de anos, né? Então eles falam até que aproximadamente cada dia tinha 2 bilhões de anos, aí completam 14 bilhões de anos, que é a idade da Terra que eles falam. Não, nada disso. Por que Deus vai usar tarde e manhã? Se Ele usa isso sempre na Bíblia, 24 horas, pode pensar assim. Versículo 6. Jonas, pode ler? E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Uma coisa muito estranha que eu vou falar para vocês agora, que talvez vocês nunca ouviram. Quando Deus fez a terra, não havia espaço, era tudo água. Então lá ninguém veria água, não tinha ninguém para ver também, né? Mas Deus fez água em cima, no céu, que nós vemos, e água embaixo. Então era tudo água. E agora Deus, Ele faz uma separação das águas. E Ele deixa águas no firmamento, ou seja, nas nuvens ou para cima das nuvens, e também águas embaixo, no abismo, né? Então Deus faz essa separação. E depois Ele faz separação de águas e águas. Ou seja, aqui na terra, Ele também faz a separação de águas para aparecer a parte seca, né, da terra. Versículo 7. Val, pode ler? E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Está vendo? Então Deus fez a separação da água, tudo era água. E aí Ele faz a separação, Ele chupa a água para cima e fica água, bolsão de água, pode chamar assim se você quiser. Uns bolsões de água no céu e na terra, água como nós conhecemos, oceano, né? E aí Ele faz a separação, e assim se fez. Versículo 8. Pastor, na época de Noé parece que houve, né? Isso, exatamente. Despejou água, né? De cima e de baixo. Haja água. Porque Deus explodiu esses bolsões de água no dilúvio e caiu. Então você vê que para a arca não ficar espremida, teve que ter a intervenção de Deus, porque quando Ele solta aquelas águas, vai esmagar as coisas que estão aqui, né? Inclusive acha-se até hoje nos Andes peruanos, né, as montanhas não tem gelo, até acha-se âmbar. Bom, âmbar é uma resina, e aquele âmbar tem uma cor. Qual é a cor? É alaranjado, né? Vermelho. Então tem âmbar que tem inseto intacto, ele está lá, direitinho aquele inseto. Então tem alguns insetos muito grandes que não existem mais, existem em museus. E lá nos Andes peruanos tem peixes inteirinhos nesse âmbar, né? Agora, o que um peixe está fazendo a 3.500 metros de altura? Então nós só podemos explicar isso: dilúvio. Houve um dilúvio, né? Que daí foram formadas as montanhas também. E essas resinas batendo nesses e prensando, virou aquela massa. Então não há outra forma, não existe âmbar que existe com o tempo, não existe isso daí.
é que alguma água bateu muito forte numa rocha com resina e aí criou aquilo lá. E outras maneiras também, né? Mas sempre com impacto. Versículo 8. Sim, o que o Jonas falou é importante porque... e como é que chovia? A Bíblia diz que não chovia. A primeira vez que choveu no mundo foi na época de Noé. Foi a primeira chuva. Antes Deus usava outro método para que as plantas fossem regadas. Tem um bicho nas minhas costas, mas é só besouro, né? Falando dos bichos aí. Falou dos bichos, eles vieram. Versículo 8, Val. E chamou Deus a expansão dos céus, e foi a tarde e a manhã, o dia seguinte. Tá bom? Então Deus chama aí essa parte de cima de céus. E aí novamente, tarde e manhã do segundo dia. O dia na Bíblia sempre começa de tarde, para nós que começa às 6 da manhã, né? O dia propriamente. E para os judeus 6 da tarde, porque eles continuaram usando o método de contagem de dia da criação. Inclusive os judeus, eles seguem o seu calendário, o meu calendário. Eles estão na EC, eles chamam, você chama 2022 depois de Cristo. Eles não falam, porque eles não acreditam em Cristo. Então eles falam 2022 EC, que quer dizer era comum. Comum porque todo mundo crê assim, mas eles mesmos não estão nesse calendário. Eles seguem dois, o nosso, porque eles fazem os negócios, mas quando eles se reúnem nas sinagogas, eles falam que eles estão, e eles comemoram o ano novo, eles estão no ano 5.000. Obrigado. 5.783 é o ano que os judeus estão. Porque eles estão contando desde a criação do mundo. Agora é engraçado, tem muito judeu que é cientista que acha que o mundo tem bilhões de anos. Então é uma contradição. Versículo 9, Deise. Aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Viram? Era tudo água. Como diz aquele cantor que o Joãozinho gostava, eu também, né? Guilherme Arantes. Terra, planeta água. Joãozinho perce um monte, né? Um monte, né? Parece. Terra, planeta água. Estava certo, porque esse planeta é mais água do que terra. 75% mais ou menos de água esse planeta. Assim como o nosso corpo também, mais ou menos essa quantidade de água. Então Deus faz a separação para aparecer a terra. Interessante. Eu já tentei quando era criança e admito, depois de adulto também, numa bacia, não tem que puxar água assim. Nunca se consegue. Você nunca consegue puxar água assim. É claro, eu sabia que não ia conseguir. Mas a gente tenta, né? Mas você não consegue puxar como se fosse uma massa, alguma coisa. A água volta para cá. Mas Deus consegue, porque Deus é Deus. Então Ele faz a separação da água. E outra, Ele coloca limite na água para a água não ultrapassar aquele limite. Porque senão, quando existissem pessoas vivendo na terra, se a água desobedecesse os limites, ia matar todo mundo, né? Nós vamos para o nosso último versículo dessa noite, do estudo, que é o versículo 10. Pedi para a Gabriela ler. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares, e viu que Deus isso era bom. Então Deus aqui não fala dos rios, né? Ele está falando dos mares, ou do mar, né? Então ele separa e aí a terra, a parte seca se chama terra. E para nós terra já é a parte seca mesmo. Nós chamamos tudo de terra, né? O pó da terra. E aí os mares.
Foi assim que Deus separou. E aqui termina essa sessão dizendo que viu Deus que isso era bom. Então ele já tinha visto, né, que a luz era boa quando ele fez a luz. E agora ele diz que todas essas coisas que ele fez até agora, e essa separação, viu Deus que isso era bom. Maravilhoso, né? Se eu pudesse falar assim, sem ser desrespeitoso, eu ia dizer que Deus se divertiu fazendo esse mundo, né? Organizado. E eu gosto muito de organização. Eu gosto de coisas organizadas, né? Nem sempre eu vou ser organizado em tudo, é lógico, mas eu gosto. E Deus é um grande exemplo para nós de organização. Só que Ele consegue ser organizado sem ser neurótico. Normalmente nós somos organizados e temos mania, doença de organização e, como alguns já até apelidaram, de TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, né? Mas Deus não tem nada disso. Deus é Deus, Deus fez tudo organizado e algo que nos alegra muito. Ele não precisava de nada disso que Ele estava fazendo. Ele fez isso para você, fez isso para mim. Então Ele preparou. É tão bom quando a gente vai na casa de alguém e aquela pessoa está nos esperando. Ele arrumou a casa, arrumou a mesa, arrumou a cama. Às vezes a gente vai a uns lugares que parece hotel, deixa lá as toalhas em cima da cama, tudo organizadinho. Aquilo conta muito, porque aquela pessoa pensou em mim, ela organizou antes de eu chegar. Então Deus está como um hoteleiro fiel, Ele está organizando tudo para a sua chegada. E Deus fez isso com muito prazer para nós. Meus irmãos, nós cremos, portanto, na criação ou no criacionismo literalista. O que quer dizer isso? Nós não apenas cremos no criacionismo, que Deus criou todas as coisas, mas nós cremos no criacionismo literalista, ou seja, do jeito que está escrito, nós cremos que foi assim. E quando ele fala primeiro dia, segundo dia de 24 horas, porque nós cremos que é literal. Tá bem? Então que Deus abençoe os irmãos e saibam, Deus é como um dono de hotel que preparou tudo para você. E melhor ainda, Ele não vai cobrar a estadia sua, de graça. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Deus, Senhor é o Criador de todas as coisas, a quem nós devemos prestar contas, porque somos as Tuas criaturas também. Nós louvamos ao Senhor pela organização. Para nós, Pai, é tão mais simples crer assim, tão mais verdadeiro crer assim, que foi uma pessoa amorosa que fez o mundo, e o Senhor quer que todos nós creiamos assim. Pedimos a Deus para que os nossos jovens de tantas igrejas, tantos lugares familiares, que deixaram de acreditar na criação bíblica, que eles voltem, se arrependam disso, porque é um grande pecado rejeitar o Deus Criador. Nós agradecemos e pedimos ao Senhor por essa bênção também de alcançar a estes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.